E aí, pessoal, Fernando Jorge aqui e hoje eu tenho uma convidada muito legal, bacana, que eu amei conhecer. Ela é a Simone Rafael, ela é especialista em direito trabalhista e ela vai me responder a pergunta que eu deveria saber a resposta há alguns, alguns anos atrás, né? Como ganhar um processo trabalhista por vínculo empregatício, não é, Simone? Isso, como ganhar um processo trabalhista tendo que comprovar o vínculo empregatício. Bem-vinda. Muito Obrigada, bom ter você Fernando. aqui. Obrigada, Fernando. Obrigada pelo convite. Legal. Eu vou explicar Tá. mais ou menos como que funciona. Por quê? Como tudo na vida, você tem que ser feito de uma forma artesanal. O processo também não é diferente. O que as pessoas elas precisam saber que elas vão entrar na justiça, e eu sempre gosto de falar essa frase, que justo é Deus. O processo ele é lógico. Nossa, pesado isso. Pesado, é pesado. Mas Que é dif- franco e é verdadeiro. Eu vou te falar por quê. Tá. Antes de você dizer por quê, eu queria saber de onde você é, o que você faz, por que você escolheu o caminho do direito trabalhista primeiro, o que tem de tão diferente e especial nesse trabalho? Me fala um pouco de você, essa carreira. Eu sou advogada há 10 anos. Eu comecei meio que fazendo tudo um pouco, direito de família, Tá. direito civil, eu ainda faço um pouco. Até criminal eu fiz no começo. É emocionante? Emocionante, tem umas histórias legais aí para falar. Porque quando você começa na advocacia, eu, por exemplo, eu não sou filha de pais advogados. Tá. Então você tem que desmembrar. Então eu estagiei na Defensoria Pública aqui de Osasco, depois eu fui para o Ministério Público, então quer dizer, eu já tive a visão do direito de família, depois eu fui ter a visão do direito criminal, depois eu fui trabalhar para um colega como funcionária e ele fazia direito penal militar. Tá. É um ramo muito específico. Só que começou a vir essas demandas trabalhistas juntas. Por quê? É o que eu sempre falo. Você pode passar sua vida inteira sem entrar numa delegacia. Mas você não vai passar sua vida inteira sem fazer uma relação de trabalho ou de emprego, que há uma diferença. Então, é muito abrangente. E trabalhando por meio desse amigo, vinha demandas trabalhistas e ele não entendia nada. Tá. Então, eu tive que mergulhar, eu tive que fazer, ir fazendo, quebrando a cara, fazendo cursos, indo para fora, fazendo audiência para outros advogados. Conhecendo inúmeros juízes, e assim eu fui moldando a minha forma de advogar no direito trabalhista. Bacana. Eu gostei muito do nosso primeiro papo, né? Que foi fora de câmeras, né? Porque você não parece advogada. Não A parece? sua linguagem não é de advogada. Isso é tão aproximador, é tão impessoal e ao mesmo tempo me aproxima. Fala, poxa, eu preciso entender melhor. E ela vai conseguir me ensinar do jeito que eu sei. Porque sem nada de direito, a não ser o que foi ensinado na faculdade, né? De direito institucional e mais nada, o básico do básico, né? Como constituir empresa, aquela coisa toda. Mas aquele nosso papo, eu falei assim, nossa, cara, é muito mais fácil ouvir dela do que de ouvir de outros advogados. Eu até tenho amigos advogados, né? Eu tenho assistência jurídica aqui, Sim. que é importante, né? Sim. Isso também é uma coisa interessante pra gente falar Sim, depois. sim. E eu gostei demais. Inclusive, a gente tinha comentado que eu tinha passado por um processo desse, similar a esse, né? Que onde eu estava trabalhando numa empresa durante um período como PJ, né? E você me deu várias dicas e, poxa, a gente precisa olhar para isso. Quais são os casos que mais acontecem e chegam para você? Porque a coisa mais incrível que eu tenho percebido é assim, brasileiro não quer processar porque tem medo de ser retalhado para frente, né? Por outras empresas, inclusive, e essa é uma coisa que a gente vem ouvindo, né? Dos nossos pais. Isso é cultural. Uma crença, né? Uma crença, exato. Uma crença limitante e ignorante, eu até Sim. acredito. Uma crença ignorante, porque você tem o seu direito, você não cumpre o seu próprio direito, você não respeita o seu próprio direito, porque você tem medo de uma retaliação futura de outras empresas. Ah, esse cara costuma processar as empresas por onde ele passa, então não vou contratá-lo. Você já viu isso? Sim, muito. O tempo todo, né? O tempo todo. Como é que funciona isso pra você? O que você tem a dizer? Certo. O que acontece? Antes você falou da minha linguagem, né? E como o tema é como vencer, porque não adianta
a gente trabalhar para não ter resultado. Sim. Como vencer uma ação de vínculo empregatício, eu vou te falar que é justamente o segredo. Certo. Por quê? O cliente, ele chega com um problema para você. Só que ele tem que entender como funciona o processo. Tá. Porque o processo é dele. Então, ele tem que estar engajado no processo. Não é simplesmente contar o problema dele, deixar na mão do advogado e achar que ele vai ganhar o processo. E por que essa linguagem até informal, mais gostosa, mais fácil? Porque o meu público... eu atendo empresa também, mas 70% é o empregado. Então, para que ele entenda, eu preciso ser clara, eu preciso saber comunicar com esse cliente. E comunicar é deixar comum, tanto para mim quanto para ele. Então, eu tenho que falar para o meu público. Tá. Então, assim, quando a diarista, ou eu estou falando sem nada de preconceito, claro, mas a diarista ou o gerente do banco X vem, eu preciso saber qual que é a linguagem dele. Mas todos, sem exceção, eles conseguem entender como que funciona o processo trabalhista. E essa é uma habilidade humana sua. Sim. Por se preocupar com isso. Porque Sim. eu já passei por advogados que... Olha que eu não sou pouco estudado, né? A gente tem uma certa cultura, um certo tempo de leitura e tudo, interpretação da vida, de negócios, de textos, E às vezes a gente dá aquela boiada fenomenal. Porque assim, me coloco no direito de não saber muitas coisas, claro, Sim. óbvio. Não dá pra saber tudo nessa vida e é por isso que tem profissionais como vocês. Mas o cuidado de comunicar isso da maneira para que a pessoa entenda... Eu sempre falo assim, né? Se a pessoa não entendeu, a culpa é sua. Sim, né? sim. A responsabilidade, né? A responsabilidade da comunicação é de quem comunica e não de quem recebe. Sim. E, assim, se eu fosse dar, assim, a primeira dica, até para advogados iniciantes e para pessoas que querem processar, para ganhar, porque colocar o processo lá, todo mundo coloca. Sim. Quero ver o resultado. É você entender o processo. E eu não tenho preguiça, eu não tenho qualquer tipo de resistência de ensinar o meu público como funciona o processo. Legal. Muito E como que vai funcionar? Por exemplo, você me vem com um problema. Eu vou falar de vínculo empregatício aqui, que é a pauta. Isso. Mas o vínculo empregatício. Você trabalhou, 3 anos numa empresa e o patrão pegou e falou assim para você: não preciso mais dos seus serviços, estou sem dinheiro para te pagar, ou tchau e beijo. Você não tem direito. Sem motivos. Sem motivos. Você não teve sua carteira assinada. Foi PJ o tempo todo. Ou não. Ou nem. Quando você vai ser PJ quando você tem um nível um pouco maior. Verdade. Geralmente, você é simplesmente tchau. Simplesmente tchau, acabou. Acabou. Aí você pega e fala isso pra mim. O que eu vou procurar? Eu vou procurar os requisitos do vínculo trabalhista. Tá. Está no artigo 2º e 3º da CLT. Você precisa saber disso? Não, você não precisa saber disso. Que eu vou lá na lei e vou procurar. Mas você precisa saber que o juiz do seu processo vai procurar esses requisitos para te dar o vínculo empregatício. Então já tem um padrão, tem um template de Sim, coisas porque a lei fala. É específica nisso. Sim, o artigo 2º e o 3º. Quem que vai ter direito ao vínculo empregatício? Aí tem os requisitos. Por exemplo, você não pode requerer um vínculo empregatício sendo uma pessoa jurídica. Aí você vai falar assim: mas o meu patrão falou para mim fazer uma pejotização. Isso pode caracterizar uma fraude. Como é mais complexo, eu posso explicar isso no final. Vamos começar. Então, tem os requisitos. Quais são os requisitos? É uma pessoa física, a pessoalidade, a subordinação, a habitualidade, a não eventualidade e a onerosidade. Como que funciona isso na prática? Como é bem mais fácil. Traduz. Na prática. Por exemplo, você trabalhou em X empresa. Aí o seu patrão te mandou embora. Ok. O que acontece? Você ia todos os dias. Você não podia mandar uma outra pessoa no seu lugar. Ok. Ou seja, você ia todos os dias, o que eu estou te falando? Dentro dos requisitos que eu te falei de habitualidade. Você não podia mandar outra pessoa no lugar. O que eu estou te falando?
que seu trabalho era pessoal, pessoalidade. Você ganhava. O que eu estou falando? De onerosidade. Tá. Entendeu? Então, Entendi. assim, isso é o que todo mundo faz. Aí, algumas crenças que as pessoas têm em relação a isso. Olha, eu trabalhava somente uma vez por semana. Vai gerar vínculo? Pode gerar. Eu posso ser um professor que dou aula uma vez por semana, mas com os requisitos que eu falei, Sim. e vai ter vínculo empregatício. Oh, interessante. Interessante. E como prova isso? O que você vai... No direito, você tem provas documentais e você tem provas testemunhais. Tá. E outras provas, você tem provas técnicas, depende. Eu estou falando de vínculo especificamente. O que acontece? Quando você vem para mim, você vem com essa situação. Trabalhei 3 anos e não recebi. O que eu vou fazer? Eu vou tentar extrair o máximo de documento de você. Tá. Porque quando eu extraio o máximo de documento de você, eu não te coloco só refém de uma prova testemunhal. Tá. Por quê? O que acontece? O trabalhador chega e fala assim, olha, eu tenho testemunha. No dia da audiência, a testemunha fura, o filho fica doente. Sim. Entendeu? As desculpas, Tudo olha, eu não pode quero me acontecer. comprometer. Esse é um momento, desculpa te interromper. Não, Mas é importante porque agora eu tô tentando olhar pelo lado do... né? Pelo meu lado. Sim. Que é assim... O que eu deveria ter feito, ou de boa prática como empregado, Sim. para me respaldar algo desse tipo? Por exemplo, eu tô trabalhando informalmente, sem registro, sem pejotização, como você disse, mas o que eu posso fazer para comprovar que eu estive lá em tal horário, de tal hora a tal hora, que eu era insubstituível para aquela vaga, que eu era o especialista para aquilo? Então, Como faz isso? eu não quero, assim, estimular as pessoas a entrarem no trabalho já pensando em processar. Não é esse o intuito. Mas é muito significativo que você seja uma pessoa astuta. Principalmente se você já sabe que você está sendo lesado, você vai ter que se defender. Tá. Porque você não pode contar com o ser humano. Maldita o homem que confia no homem. Isso é bíblico. Verdade. Né? Então, você já sabe que você está sendo lesado. Você já sabe que você teria que ter a sua CLT assinada e você não está tendo. Então, você não pode esperar que a outra pessoa tenha essa consideração por você. Se ela, por exemplo, te demitir e falar assim, olha, Fernando, tá aqui seus direitos, realmente eu não te registrei, tal, mas olha aqui, eu calculei suas férias, seu 13º. Mas ela pode não fazer isso. Então, você tem que saber que essa relação, ela já não está certa. Tá. Então, o que você pode fazer? Primeiro, juntar a maior parte de prova documental possível. Então, por exemplo, o que você faz? O e-mail funciona muito bem. Chegar e mandar um e-mail. O seu empregador fala assim, Fernando, faz isso aqui para mim. Tá. Todos os dias. Você vai conseguindo provar habitualidade. Você... e-mails que funcionam assim, que horas que você chegou, que horas que você saiu. Certo. O WhatsApp, hoje em dia a gente comunica muito com o WhatsApp. O seu empregador fica falando assim, olha, eu preciso que você esteja às 7 horas da manhã. Eu preciso que você não saia antes das 8. Querendo ou não, você é um funcionário, Sim. você está cumprindo. Essa prova de WhatsApp, é bem importante você falar isso, porque o cliente chega... O que ele acontece? Ele trabalhou 3 anos. Aí ele pega, troca o celular e perde todas as conversas. Sim. Ele perdeu toda a prova. Nossa. Como que eu vou provar isso? Tinha que ter um backup. Tem que ter um backup. Como eu te falei, você tem que ser astuto. Sim. Já começou errado, entendeu? Verdade. Você tem que ter essa prova. E você tem que ter essa prova na integralidade. Não adianta você pegar trechos, porque você vai estar manipulando sua prova. Então, você vai ter que... Na integralidade. Por isso que o e-mail funciona melhor. Tá. Porque é mais fácil. De comprovar a origem, né? Isso. Como que eu provo onerosidade? Lembra do requisito que eu recebia? Eu preciso comprovar isso. Sim. Isso é importante. Hoje em dia a gente tem o Pix. Pix, extrato bancário. Exatamente. Se eu consigo comprovar meses e meses que você recebia Daquela empresa, eu estou cumprindo um requisito. Um dos requisitos já está cumprido. Isso. A subordinação é muito fácil. Ele está te dando ordens. É claro.
Então, assim, Muito interessante. só que você precisa ter essas provas. Porque no dia da audiência, se você não tiver essas provas, você vai ficar à mercê da testemunha. E a testemunha, ela faz um juramento no juízo. Tá. Entendeu? Então, ela vai ter que falar a verdade. Só que a verdade é algo relativo no juízo, porque você não sabe se ela entendeu o que o juiz está perguntando. Juiz trabalhista, ele faz o processo, o que acontece no fórum? As audiências são de 20, 25 minutos, ele está sobrecarregado, ele não tem paciência. Coitado. Ele não tem paciência. Sim. Então, você precisa ser objetivo na hora da sua fala. Mas esse não é isso não é uma, eu vou dizer, prerrogativa do advogado, que se ele não tiver todas essas condições que dê condições para que essa causa seja ganha, era melhor que ele nem entrasse com o processo? A gente aprende que o primeiro juiz da causa é o advogado. Então. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa tem, só que ela não sabe que tem. Ou às vezes a pessoa tem o direito, só que ela é prolixa, ela não entende direito o que o juiz pergunta. Eita, Por juíza. isso que eu falei que o processo ele não é justo. Injustiças acontecem todos os dias no fórum. Meu Deus. Como acontecem nos hospitais, como acontecem em todos os segmentos da nossa vida. Entendeu? Então você tem que se brindar. A prova documental ela vai te ajudar a você não escorregar. Ou não depender de terceiros. Nossa, isso vai dar uns cortes muito bom, viu, Simone? Porque as pessoas não sabem como Não fazer sabem. isso e os advogados não querem ficar falando Não, isso porque não tem paciência. é o objeto deles, né, de trabalho, né? Eles vão querer cobrar muito, muito caro para isso. Mas, na verdade, se essa pessoa tem essas provas, ela colheu, se ela aprendeu isso com você, por exemplo, quando acontecer, ela vai te chamar. Tem muito cliente que esses são muito bons. Me consultam antes. Eles estão trabalhando e falam. Aí eu já começo a dar dicas. Olha, por exemplo, não apaga os Pix. Porque quando você chega, o cliente chega no escritório, aí eu falo assim para ele, tem uma série de tarefas. Assim como o médico. Você chega no médico, ele vai falar para você fazer a dieta. Senão você não vai ter resultado. Sim. O advogado também, ele é meio, ele não é resultado. Sim. Então, eu preciso falar para o cliente, olha, separa essa documentação para mim. Vai atrás, por exemplo, é um caso de doença, vai atrás do seu prontuário médico. Sim. O processo é mais seu do que meu. Porque, geralmente, se cobra-se 30% do que a gente consegue levantar. O cliente fica com 70%. Quem que é o maior acionista do processo? Ele. 70, óbvio. Eu posso orientar, mas eu não posso pegar e manter as conversas dele no WhatsApp, do celular dele. Verdade. Ele tem que trazer essa prova para mim, por mais difícil que seja. E não é nem tão difícil assim. Não é nada difícil. Não é nada difícil. Ele precisa convencer testemunhas, dependendo do caso. Eu estou com um caso de assédio moral. A pessoa, o empregador, ele nunca vai falar perto, ele nunca vai documentar isso. Como documentar isso? É impossível. Não dá para documentar. Só se estiver filmando, né? Exatamente. E outra, é um outro... A filmagem como prova é assim, muito cliente chega e fala assim, olha, lá tinha câmera. É igual, o empregador ele não é obrigado a fazer prova contra ele mesmo, né? Esse é o princípio. Se a gente estivesse numa discussão dessa e você percebe que vai começar o assédio, você já sabe que vai para uma reunião de assédio, né? Agora tem reunião de assédio agora, né? O cara te chama... Você tem que ser um pouco ninja. Você pode gravar? Aí você vai ter que ter algumas Aí habilidades. eu tenho provas a meu favor que eu mesmo... Exatamente. E eu não preciso da autorização da outra pessoa para gravar? Assim, eu vou te explicar como que funciona. Você pode gravar isso de uma forma discreta. Porque se você tiver autorização dela, ela não vai falar. Ela não vai fazer. Ela não vai fazer. Você tem que... É o que eu falo assim, as pessoas elas são muito habilidosas para outras coisas e no processo elas não são. Você pega uma mulher para investigar um marido, a mulher sabe mexer em equipamento, baixa o aplicativo, clona o celular do cara, faz o diabo. Na relação de trabalho ela não consegue, ela está sendo assediada constantemente, ela não consegue discretamente pegar um celular e fazer pelo menos uma gravação. Que incrível isso. Discretamente. Numa condição dessa, essa gravação seria... Sim, seria útil? Válido, seria útil sim. É uma prova documental. É claro que uma prova documental por meio de vídeo, de áudio,
uma prova eletrônica, é claro que você, o advogado, precisa saber trabalhar isso em audiência. Tá. Por quê? Porque simplesmente a pessoa pode, o dono da empresa, né, no caso, ele pode simplesmente negar. Não sou eu. Não sou eu. E aí como que você fica? Mas há meio sim de trabalhar isso em audiência para você ter 100% de aproveitamento e conseguir fazer essa prova. É muito legal, é muito interessante. Isso é muito importante. É muito importante. Porque imagina... Utilidade pública. Eu achei, olha, sério, eu trabalhei no mundo corporativo, em muitas empresas, até em outros países e tudo. E a experiência, ao longo desses 23 anos, foi a seguinte. O mundo corporativo é uma máquina de moer gente boa. Exatamente. É uma máquina de moer gente boa. Em todos os níveis corporativos, desde as pequenas, das médias e das grandes. É óbvio que eu estou sendo generalista aqui, existem as exceções, e eu já trabalhei em empresas muito boas também. Mas eu diria que a grande maioria delas, elas fizeram o favor de me traumatizar com relação a essas coisas. Problemas meus também, de encarar e aprender e evoluir com os erros e me tornar uma pessoa melhor, ao ponto de falar assim, eu não mereço esse tipo de coisa. Vou pegar o caminho da roça, né? Mas depois de tanto tempo, você faz uma conversa online hoje em dia, né? Para uma avaliação, se você vai ser contratado ou não. E o bate-papo com o CEO ou com o seu chefe direto, ou às vezes são 9 entrevistas ou coisas do tipo, ela é super amigável e tem cultura em volta, e a gente gosta do pessoal e a gente está preocupado. Só que no dia a dia não é assim. Não é assim. Não é assim. Se a gente gravasse uma entrevista de emprego e colocasse ela para rodar no dia da demissão, você ia... Um contraste enorme. O abismo. Verdade. Um abismo de o que eu falo é uma coisa, o que eu entrego é outra. A incoerência, né? A inconsistência do que está sendo oferecido para o mundo corporativo, do mundo corporativo para os empregados é um abismo. Na minha última experiência, eu tive certeza que eu nunca mais ia querer voltar para o mundo corporativo, a não ser que a corporação fosse minha. Sim, é o empreendedorismo, que hoje Exato. a gente hoje é mais crescente. Mas a gente precisa também fortalecer o vínculo empregatício. Sim. A gente precisa... Sim, não é todo mundo que é empreendedor. Não é. Existem perfis. Exatamente. Só que porque a pessoa é uma pessoa que talvez não tenha algumas habilidades de empreendedorismo, nem por isso ela pode ser sugada e suprimir os direitos dela. Claro. Mesmo porque ela contribui muito. Por exemplo, se um funcionário ele recebe R$3.000 numa empresa, com certeza o dono está lucrando, às vezes, em cima dele 30 mil. Entende? Às vezes, eu não estou falando. E Sim. tem também o outro lado da questão. Tem empregador que são verdadeiros heróis. Que sustentam esse país, que empregam. E tem funcionário simplesmente cheio de mimimi. Tudo tem dois lados. Tem. A gente dá uma pauta, porque assim, as pessoas, por eu fazer 80% reclamante, as pessoas acham que eu tenho uma visão de, nossa, vamos ferrar o patrão. Não é isso. Não é. Não é isso. Eu acho que você tem que ter bom senso. Tanto é Sim. que às vezes você processa uma pessoa que tem 2, 3 funcionários. Ela está tentando sobreviver. A gente faz acordos mais baixos, a gente Sim. faz acordo na justiça a perder de vista. Sim. Mas, assim, o que eu falo é assim, aquela grande empresa, aqueles grandes, alguns, infelizmente, bancos, que metas absurdas. Imbatíveis, né? Imbatíveis, problemas psicológicos, acidentes de trabalho por falta de por negligência pura. Básica, né? Muito Básica. básico. É isso que eu acho que merece um advogado para aprofundar nisso mesmo. E não dá para aprofundar de forma massiva. Você Não dá, precisa ser artesanal. Tá. Por quê? Você vai mostrar sua petição para o juiz, você vai colher as provas documentais. Você tem que ensinar o seu reclamante, no justiça do trabalho fala reclamante e reclamada, tá? O seu reclamante, como que vai ser essa audiência? Tá. Porque ele vai chegar lá, você tem que falar o que o juiz vai estar perguntando, você tem que recapitular o que ele está pleiteando na ação. Quer ver um exemplo para te deixar claro? Sim. Ó, vamos supor,
eu te processo. Eu tô te processando porque eu trabalhei 3 anos e você não me pagou nada. Ok. Na audiência, o seu advogado simplesmente fala assim, não vamos reconhecer a Simone, vamos falar que ela nunca trabalhou aqui. Você acredita que isso acontece? Mas isso é aceitável? Depende. O juiz considera? Depende. Depende do que... Vou te falar o porquê. Vamos supor, se você tiver essa cara de pau, quem tem que provar na justiça que eu trabalhei com você sou eu. E tem gente que faz isso. Acredito. Quem tem que provar? Por quê? Dentro da justiça trabalhista, a vida muda muito de como você ganhar um processo quando você sabe o que é o ônus da prova. Quem tem a obrigação de provar o quê? Quem está acusando, né? Em vínculo empregatício, olha como que funciona. E como que é abrangente. Em vínculo empregatício. Tá. Eu estou pleiteando um vínculo empregatício. Teoricamente, eu tenho que provar. Se você reconhece que eu trabalhei para você, mas você fala assim, ele era um prestador, ou ele era autônomo, aí é você que tem que provar. Por isso que algumas empresas ruins, e alguns advogados também, pegam e negam. Nunca te vi na vida. Nunca te vi. Você vira para provar que você veio aqui. Nunca te vi. Nunca te vi. Gente. Aí quem que tem que provar? O reclamante. E como ele vai provar? Se ele tiver prova documental, Sim. se ele já tiver feito o trabalho ou conseguido, aí ele se protege. Sim. Porque no dia da audiência a gente pergunta, você não conhece a Simone? E esses Pix aqui? A título do que você pagou para ela? E os todos e-mails, os meses. Né? E os e-mails. Os WhatsApps que você mandou no sábado de tarde, quando ela estava no shopping com a filha, Exatamente. você acelerando para... Exatamente. Exatamente, mas acontece. Caramba, gente. É uma possibilidade complexa essa. E na audiência, o primeiro a ser ouvido pelo juiz é o reclamante. Tá. Então, ele começa... O juiz, como eu te falei, não são todos também. Mas eles têm demandas enormes, eles têm que dar produtividade. Sim. Então, eles não vão perguntar 2 vezes. Então, se o reclamante não entender a pergunta, ele pode simplesmente dar um tiro no pé. Tem juiz que, quando o reclamante, por exemplo, está provando o vínculo, não sabe o endereço de onde ele trabalhou e não sabe porque ele é simples. Não é porque ele é mentiroso. Tá. Você pega, às vezes... essas pessoas que trabalham em transportadores, como chapeiros. Sim. Entendeu? Às vezes ele nunca foi para a sede São lá. Desconectados. Eles são desconectados, ele é simples. Sim. Ele não entendeu. Você não sabe onde você trabalhou? Então não vou mais ouvir mais nada. Já Pronto, encerra o assunto, acabou, perdeu. Perdeu para ele mesmo. Meu pai. Você vê como que é complexo? É muito triste, né? É muito triste. É muito triste. E tanta lei, né? E tantas possibilidades... E a gente ainda comete os mesmos erros. Quanto tempo? A gente vai cometer os mesmos erros, assim. Por exemplo, eu tive um caso meu, pessoal, que eu era um empregado PJ e estava escrito no meu contrato, né? Eu me eximo de todos os vínculos empregatícios. Quanto isso vale? O que acontece? Graças a Deus, a Justiça do Trabalho, luta de muitos juristas, de muitos advogados, de muitos juízes, eles sempre vão considerar o contrato realidade. Existe o contrato formal e o contrato realidade. Tá. Um contrato é uma prova documental que a empresa tem contra você. Ok. Mas o que vai vigorar é a realidade. Então, por exemplo, esse contrato ele foi feito por quem? Ele não foi feito pela empresa ou vocês dois sentaram juntos e ajustaram as cláusulas? Já é um indício. Se ele foi feito pela empresa, você concorda comigo que é mais um contrato de adesão? Ou você assina ou você não trabalha? É bem isso. Então, é uma condição imposta. Sim. Aí ele pega e te fala assim, olha, você vai ter que emitir nota. Aí você vai ter que gastar com o contador para você fazer uma prova para ele. Entendeu? Sim. Porque vai ser uma dificuldade. Mas aí eu volto no princípio, que o princípio sempre vai ser o mesmo. Tá. Se você tiver os requisitos da relação de emprego, essa pejotização pode ser considerada fraude no judiciário.
Depende das provas que você tem, depende da prova testemunhal que você levar e depende também da habilidade do advogado em tirar umas confissões do preposto. Porque assim como um reclamante pode dar um tiro no pé, o preposto também pode. E acontece muito. E porque assim, a confissão é a rainha das provas. Tá. Há uma hierarquia entre as provas. Entendi. É muito legal isso, não é uma coisa difícil de entender. Eu tinha falado sobre, mesmo que está em contrato, pode ser entendido como fraude. Porque o que vai vigorar sempre é o que acontece na realidade. Tá. E a dificuldade é provar essa realidade. Tem que provar. Então, a gente tem que deixar de ser bobinho, passar a ser esperto, acompanhar os conteúdos da Simone, para você ficar ligeiro, para não ter esse tipo de problema. Né? E eu acho que, na verdade, ninguém gosta muito de ter que ir até na frente de um juiz e falar, olha, né, ele foi injusto comigo, não me pagou, fez coisa do tipo. O ideal é que isso não acontecesse, né? Esse é o mundo da... Esse seria o mundo ideal, mas como tudo na vida. Mas como a gente ainda não aprendeu a como lidar com isso, é importante que tenha pessoas como você falando sobre isso cada vez mais. Né? O direito trabalhista ele foi modificado, né, nos últimos... Ele também, assim como tudo, vem sendo modificado, né? A última reforma impactante aconteceu em 2017, mas ele vem sendo modificado ao longo do tempo, desde a instituição da CLT. Tá. Mas, assim, as premissas, elas são as mesmas. Esse contrato-realidade de sempre vigorar a realidade em si, numa hierarquia maior do que, por exemplo, um cartão de ponto. Um cartão de ponto hoje a gente sabe que pode ser manipulado. Pode ser manipulado. Verdade. Então, sempre vai vigorar isso. Mas isso não quer dizer que, se sempre vai vigorar isso, a verdade vai aparecer. Não, porque a gente tem essa dificuldade da prova. A gente tem essa dificuldade da prova. Quais setores de economia dão mais trabalho para você? Como assim? Porque, assim, eu sei que... Quais profissões? Setores de negócio. Por exemplo, existe muito mais informalidade no meio artístico, vamos dizer assim. Bastante. Né? Jornalismo também dá muito vinho. Exatamente. É aí que eu queria chegar. O mundo de audiovisual, jornalista, comunicação, ele se torna muito mais impessoal. Hoje, por exemplo, aqui eu tenho só os sócios. Então estão todos em contratos, que trabalham aqui são só sócios. Mas se eu tivesse que contratar uma pessoa, eu preciso observar se faz sentido ter ela esse tempo todo aqui ou se eu contrato ela como freelancer. Como eu faço uma contratação de um freelancer sem ter um problema? Então, isso também é muito interessante. Você vai ter que, assim, não dá pra gente ter o melhor dos mundos. Eita. Não dá. Por exemplo, você tem uma pessoa que você quer treinar, que você quer que ela esteja aqui todo dia, que você possa contar com ela. Você vai ter que contratar ela como empregado. Como CLT mesmo. Como CLT. Agora, você tem uma pessoa que quer fazer... você quer dar um upgrade aqui no seu estúdio, vamos supor. Você vai chamar um arquiteto, ele vem com a equipe dele e faz. Isso é um freelancer, acabou. Entrega. Inclusive, ele nem precisa ele fazer, ele pode... Terceirizar. Tá. Aí não tem nada a ver. Aí você tem. Agora, você tem uma pessoa que todos os dias está ali, te ajudando. Não tem como, você não pode ter o melhor dos dois mundos. Entendi. Você vai ter que pesar o que mais combina pra você. Por exemplo, eu gosto de treinar os meus estagiários. Tá. Eu tenho, no meu caso, então eu faço contratos de estágios. Vamos supor que eu esteja muito atarefada para fazer. Entendeu? Por exemplo, um cálculo eu vou terceirizar. Tá. Mas eu sei que aquele profissional, ele não tem nenhum vínculo comigo. Ele vai entregar quando ele consegue dentro do prazo que ele me deu.
Entendi. Não dentro do meu prazo que eu vou estipular para ele. E aquilo que você falou agora se torna mais real ainda, né? Você contrata alguém para ser seu estagiário, que em tese tem uma carga horária reduzida. E tem uma ajuda de custo que ele tem que receber, né? Sim, Alimentação e transporte no mínimo, não é isso? Sim, e também ele tem que estar, por exemplo, o estágio, ele tem que estar de acordo com o que ele estuda e de acordo com o que ele faz na empresa. Henrique, se você me processar, a gente vai ter uma conversa séria. Deixa o Henrique, coloca fone de ouvido, vou né, falar Henrique? com seu pai. vou pagar os dias trabalhados dele, fazer ele gerar uma nota. Se blindar. Tem que me blindar. Não pode, mas tá assim, em casa. Mas assim, a gente tem que saber que a gente não pode ter o melhor dos dois mundos. A gente tem que saber disso também, Sim. como empregado. Por exemplo, um dono de um restaurante não dá para trabalhar, não dá para terceirizar tudo. Por exemplo, a cozinheira vai ser a alma do negócio tem que dele. Tá lá. Tem que Exato. estar lá, não tem como. Não dá pra fazer online. Comida. Não dá pra você pegar e cada dia contratar um freelancer de cozinha diferente. É inviável. É inviável. O negócio não anda. E assim, você vai trabalhar, você vai registrar a pessoa, ela vai ter os direitos trabalhistas dela. Por que depois? Hoje o trabalhador é uma coisa que você tem que olhar para isso também. Sim. Ele tem vamos supor, uma cozinheira, ela tem 40 anos, ela consegue trabalhar. Daqui a 20 anos talvez ela não consiga. Talvez não. E ela trabalhou 10 anos na informalidade. Como que ela vai se aposentar? Louco isso. Aqui, por exemplo, na nossa agência de marketing digital, na Tudo Mudou, quando eu preciso de algo específico, eu contrato através de plataformas de freelancers. Sim. E isso me dá uma tranquilidade, porque, primeiro, vamos supor, nosso vídeo aqui, ele vai ter que ser editado. Certo. Eu posso editar, mas se eu tiver com pouco tempo, eu posso contratar um editor freelancer. Pode. Eu tenho 1 hora de vídeo para ser editado, para colocar legenda, para fazer os cortezinhos, tal. Quanto você me cobra, eu pego esse dinheiro, ele vai para uma plataforma, a plataforma fica com o dinheiro. Né? Que é o quanto ele me cobrou. Ele vai me cobrar lá R$500 para fazer esse trabalho. Quando ele entregar, eu falo para a plataforma, ele me entregou, tá tudo ok, dá o dinheiro para ele. Aí não tem problema nenhum. Não tem, né? Você tá sendo super honesto, aí Sim. não tem problema nenhum. Com uma Agora relação sim, clara. agora você tem um modo de editar o vídeo. Você tem tudo, você quer padronizar. Tá. No Tudo Mudou. Tudo, você quer fazer o áudio do seu jeito. Você quer pegar uma pessoa e treinar do início até o final. Você quer que ela esteja todos os dias ali. Você tá no artigo 3º, 2º da CLT. Vai correr o risco de tomar um processinho. Sim, na realidade não vai correr o risco. Você teria que Tá, você tá fora da lei. registrar essa pessoa. Você não está sendo ético, no caso. Eu entendo que o pequeno empresário tem várias coisas, mas é a verdade. Ela ficou ali à disposição para você. Eu tenho uma curiosidade. Um sócio de uma empresa, vamos supor que tivéssemos 4 sócios em uma empresa hipotética. Não é o caso da nossa, tá? Um sócio que trabalha, ele pode Processar o outro o outro sócio por vínculo trabalhista? Pode. Como isso? Pode. Me explica. Tem sócio que entra só com o dinheiro, Sim. por exemplo, e o outro entra com o trabalho. E ele divide... sempre você vai ter que olhar, cai na mesma coisa, parece até clichê, mas você sempre vai ter que olhar os requisitos que eu te falei do artigo 2º e 3º. Mas ele sendo dono da empresa... Só que às vezes tá lá na JuSesp. É o que tá no contrato e o que tá na na realidade. Vamos okay. falar aqui de São Paulo. Isso que resolve é a quase junta todos os comercial. problemas, hein? Resolve. Dentro da JuSesp. Tá lá os dois bonitos lá. Eu vou falar assim. O João e o Pedro. Isso. Mas na prática, o João, ele não reparte 50%. Ele fica com 80%. Tá. Na prática, ele faz o Pedro trabalhar todos os dias e ele tá lá na Maldivas. Vamos supor. Tá. Entendeu? O João tem que entrar, tem que sair, tem que bater ponto. E ele não faz nada. Tá. E fica lá com salário. O João, no meu caso, aqui, ele ganha, 20 mil. E o Pedro ganha 2. Tá. Você acha realmente que isso tá certo? Não tá certo.
Mas e o acordo deles? E o que foi acordado em contrato? Você acredita? O trabalhador, ele tem que pagar a conta dele. Ele tá com um boleto lá atrás dele. Tá. Ele tem que sustentar o filho dele, principalmente se ele for uma pessoa humilde. Isso tem mais peso. Ele vai aceitar qualquer coisa. Eu te falo mais. Às vezes, esse exemplo, que eu nem sei mesmo qual que é o João ou o Pedro, mas vamos supor que o João, que é o investidor. O cabeça. Investidor não tem nada errado em ser investidor. Eu estou falando investidor nesses moldes. Entendi. Vamos supor que ele saiba disso. Ele sabe que o Pedro não tem condições, é uma pessoa simples, tem pensão alimentícia para pagar, está todo lascado. Uhum. Ele vai fazer isso com o Pedro e vai colocar lá na Jusesp. E digo mais, às vezes ele vai encher de dívida e vai acabar com o nome do Pedro. Com o nome dele. Meu É o que Deus. mais acontece na justiça. É o que mais acontece. Tem vários cases aí que eu poderia comentar. Você tem razão. É que você tem um portfólio de acontecimentos Sim. muito maior. Porque eu fico dentro do meu mundinho, né? De coisas que a gente ouve, né? De amigos. Cada profissão tem sua peculiaridade. Se você for falar de diarista, da lei da empregada doméstica, tem Uber processando, tem motorista processando a Uber, que é muito polêmico. E é por isso que ela tá indo embora, né? Que a gente poderia falar, sim. Mas se você olhar os artigos da segunda e terceiro da CLT, tem muita polêmica. Hoje em dia, dá um ano, é muito polêmico. Ali não dá para ter uma opinião formada. E, inclusive, o TRT já se posicionou, fez até uma liminar que deu muito assunto. Foi. Contra a Uber, entendeu? Porque hoje em dia os meios são digitais. Você não precisa estar pessoalmente com o empregador para você ser subordinado. O empregador te controla através do celular. O empregador te controla por outros meios. Tempos de login, assim vai. Exatamente. Não é nem tempo de login, é disponibilidade. Você é caminhoneiro, o seu veículo, o caminhão está sendo rastreado. É verdade. Você não precisa ir para a empresa. O caminhoneiro, ele sabe, o dono do caminhão sabe, ou deveria saber, quando o caminhão para, porque é muito passível de roubo. Uhum. Então, quando ele consegue controlar a carga, ele também consegue controlar a jornada do funcionário. É verdade. Então, cada profissão também é uma coisa trabalhista. Por isso que advogado trabalhista, ele tem que ser só trabalhista. Tá. Porque cada profissão tem uma convenção coletiva. Eu estou falando só de CLT, mas dentro da categoria tem outros direitos. Tá. Então, eu posso falar de bancário, eu posso falar de caminhoneiro, eu posso falar de empregado doméstico. Metalúrgicos e assim vai. De indústria. Então, assim, é muito peculiar. Uhum. É muito peculiar. As pessoas, elas estão acostumadas em médicos, em endocrinologistas, em cardiologistas, mas elas acham que o advogado ele pode fazer tudo. Não é legal. Não é legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso vai ser bem útil acho que para todos os lados, tanto para os empresários quanto para os empregados. Como eu, como empregado, antes de ser contratado, consigo saber se aquela empresa é idônea ou se ela respeita as leis trabalhistas, se isso foi importante para mim. Porque eu vou ser sincero, vou fazer o papel o papel ruim da história. Eu já estive em empresa ruim, que me ferrou, mas eu saí de lá e eu não quis processá-la, porque eu quis cumprir a minha palavra de que eu aceitei o nosso acordo. Eu poderia processar? Poderia. Vou fazê-lo? Não quero. Essa é uma decisão minha, né? Mas, vamos supor, se eu fosse para uma outra empresa similar, existe uma maneira da gente saber se essa empresa se ela cumpre os mínimos? Porque... Então, quando você é consumidor e quer comprar um produto, você coloca no Google, você tem lá o Reclame Aqui. Certo. Né? Uhum. Isso já é um bom indicador. É um caminho. É um caminho. Na empresa, é uma coisa um pouco mais velado. Por quê? Porque você teria que consultar os processos dessa empresa. E para isso você precisa de um advogado. Mas, a grosso modo, você pode conversar com funcionários. Tá. E a Glassdoor? É válido? Você conhece? Não. A Glassdoor é uma espécie de Reclame Aqui das empresas. Não conhecia. Vamos olhar depois para ver se faz Não. sentido. Porque o que acontece? Na Glassdoor é uma plataforma que você dá a avaliação da empresa.
Então, quando você sai da empresa... Ah, legal. Aí, é um Mesmo valor. esquema. Olha, não sabia, boa. Tem essa. Quando você sai da empresa ou está na empresa, você pode fazer um review, positivo ou negativo, estando lá ou não, porque não tem, é anônimo. Sim. Só que, por exemplo, no meu caso, que queria fazer um review negativo, não dava, porque só eu era o diretor de marketing. Entendi. Ah, quem fez esse comentário negativo, deu 1 estrela para a empresa, e lá, foi um diretor de marketing dessa empresa em algum momento. É óbvio que vou saber que foi eu. Sim. Então eu não faço, entende? Sim. Mas assim, é que essa empresa é meio diferente de... O trabalhador, ele está trabalhando porque ele precisa do salário, né? Não, então, mas- o que vai pesar muito... É claro que não é só salário, é a cultura da empresa. Mas Então. o que vai pesar bastante é o salário. É o salário, mas ó, nas últimas 2 vezes eu não fui só pelo salário, eu fui pelo acordo. Pelo acordo. Fui pelo acordo, porque eu poderia ganhar muito mais fazendo outras coisas ou indo trabalhar para outra empresa. Mas o projeto para mim era interessante. Eu queria estar naquele setor, eu queria estar naquela área, eu ia aprender sobre uma área nova, entende? Aquilo para mim tinha valor intelectual. Você tinha uma expectativa do direito, né? E tava tudo certo, né? Fazer, eu vou trabalhar com vocês, eu vou fazer o que tem que ser feito. A contrapartida eu vou aprender sobre o seu business. Isso para mim é conhecimento que eu levo Sim. comigo, né? Só que alguns meandros ali ficaram estranhos e a gente acabou se desentendendo e encerramos o assunto. Mas da mesma forma que a empresa tem mais condições de ter um departamento jurídico, por exemplo, para levantar a ficha de alguém que é um processador nato, vamos dizer assim. Sim. Para você ver que o empregado ele está sempre numa desvantagem. Por exemplo, Isso é ruim, muito cara. mais fácil, por exemplo, que foi uma pergunta que você me fez lá no início. As pessoas têm receio para não ficar com o nome sujo. Isso. O que acontece? Infelizmente, quando você coloca a empresa, às vezes aparece no Google, às vezes aparece, às vezes não. Entendeu? Precisava de um advogado para consultar o processo, para ver. Mas, geralmente, empresas boas são empresas que pagam os direitos certos. Sim. E elas não se importam muito com isso. Não, porque... Elas sabem que elas não vão ter esses erros. Sim. Quem tem essa preocupação são pessoas que querem realmente não pagar os direitos trabalhistas. Aí Entendi. ela pega e fala, processou fulano, vai me processar também, porque eu também vou infringir a regra. Então é um jeito até de você se proteger. Sim. Se aquele empregador não quer te contratar, é porque ele quer suprimir seus direitos. Bem provável. E eu digo isso porque, assim, no começo, quando a gente está em começo de carreira, isso não é muito importante. Você quer trabalhar que é o salário. Sim. Ok, acho justo, tá tudo certo, você tem que pagar as contas. Sim. Depois de um tempo, quando você pode escolher para qual empresa você vai trabalhar, que era o meu caso Sim. nessa época, você tem que ser seletivo. Sim. Tem que ser seletivo. Porque você tem que saber o que isso vai me acrescentar. No mundo do marketing tem muitas lendas, né? Sim. Eu não vou ficar citando o nome de empresa, obviamente, para não ter problemas, mas tem uma empresa que é muito famosa pelo nível de agressividade e nível de hostilidade na comunicação e nas metas e no tratar, na cultura. A cultura delas é agressiva para alcançar as suas metas. E a gente sabe quais são essas empresas, geralmente dos setores aí específicos, né? Você já sabe, a gente não vai trabalhar lá. Quem não gosta, quem já passou por 2, 3 burnouts, Sim. você não vai para um lugar desse porque você sabe que você vai pirar. Você vai... Por exemplo, na minha idade não faz sentido nenhum ir trabalhar em banco, Sim. como analista. Né? A não sei que você vai para algum nível de diretoria ou vice-presidência, que não vai ser o meu caso. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque a sua saúde está ali, né? Sim. Eu não vou E não vai ter nenhuma indenização que vai te voltar Não. ao estado anterior. Não. Com filho pequeno, vai ter pouco tempo, os caras vão te tomar... Você vai emprestar sua alma para eles e acabou. Vão usar seu corpinho para trabalhar as suas 14 horas por dia e seguir o jogo. O que mais você acha que as pessoas precisariam observar? Tomar a decisão de consultar um advogado trabalhista é antes ou é depois? Então, é à medida que você sabe que os seus direitos estão sendo suprimidos.
Em algum momento você Em percebe algum momento, isso, falei, opa, você percebe. consulta, né? Mesmo você tendo um índice de escolaridade baixo, ou até mesmo não, sendo um especialista, você começa a perceber. Por quê? No caso de um assédio moral, você vai vendo que aquela pessoa, ela tá todos os dias te diminuindo, todos os dias falando para outras pessoas, todos os dias, paulatinamente, todos os dias. Você já tem que começar a comprovar isso. Cara, isso é muito grave. E às vezes é tão grave que você precisa, daria um outro assunto, mas você tem que entrar com uma rescisão indireta por causa disso. Você demite o patrão. Exatamente, é a justa causa no patrão. Só que essa demanda é uma demanda bem difícil de provar na justiça. Eu não iludo meu cliente. Sim, entendeu? é difícil aceitar. É difícil, porque o que vigora é a continuidade do contrato de trabalho. Então, o juiz ele já vai ter, não é porque ele quer, mas ele já tem diretrizes dentro do direito do trabalho que o que vigora é a continuidade do contrato de trabalho. Sim. Então, a prova é toda sua. Tá. Então, para você provar esse assédio moral todos os dias que você não está aguentando ir para a empresa. Uhum. E outra coisa que as pessoas também pensam, olha, eu trabalho na empresa X. A empresa é maravilhosa. Só que o meu encarregado é que faz o meu assédio todos os dias, todos os dias. E o dono da empresa eu me dou super bem com ele. Nossa, isso é muito importante, hein? Eu me dou super bem com ele. Eu não queria processar o dono da empresa. Mas o meu encarregado, ele faz isso. Aí você tem essa situação. Como lida Você com tem isso? que chegar pro dono e falar. Uhum. Se você chega pro dono e fala e ele não faz nada, Ele ele está sendo conivente. Ele é responsável também. E tudo que acontece na empresa, dentro da empresa, é responsabilidade do empregador. Nossa. A lei fala isso. Uhum. Tudo que acontece. Ter empresa não é fácil, as pessoas precisam saber disso. No Brasil, então, é coisa pra mágico. Sim, a gente não está falando aqui bom por um lado, ruim pelo outro, mas é responsabilidade do empregador. Então, o empregador ele tem que treinar os seus funcionários, Uhum. para que ele não tenha esse tipo de conduta. A gente já ouviu muitas histórias assim, né? Alguém vem reclamar, o gerente tá me assediando, tá brigando, Sim. gritando, xingando, batendo, lá, fazendo tudo isso, e o cara não faz nada, depois pega e demite o funcionário ao invés do gerente. Por quê? Porque o gerente dá resultado. Porque o gerente dá resultado. Exato. O cara esculhamba o empregador, Mas dá resultado. mas dá resultado. Assustador. Tá entrando dinheiro. Assustador. Você vê? Meu Deus do céu, o que a gente faz com essas coisas, né? Exatamente. É difícil. Aí, nessa hora é hora de você procurar outro trabalho. Né? O mundo tá cheio de oportunidades. Você precisa também reaver o seu direito. Eu acho Não, que. com certeza. Por quê? Porque você também tem que dar um basta nisso. Vamos supor, esse gerente que assedia, que faz para cumprir meta, que tá. Aham. O dono tá ganhando, tá todo mundo bem, mas tá chamando o funcionário de burro, Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Humilha. humilha. Em grupo. Em grupo, Gente entendeu? do céu. Faz o funcionário levar serviço para casa. Opa. Liga para ele quando ele tá lá com a família de férias, entendeu? Mas tá dando resultado, tá vendendo, tá não sei o quê. Esse cara precisa brecar. E ele só vai brecar através do processo. Tem gente que muda pela dor, tem gente que muda pelo amor. A gente precisa muito falar mais sobre isso. Entendeu? A gente precisa trazer alguns cases aqui. É bem interessante, viu? Tem Vamos trazer uns cases hipoteticamente, positivos. e tem Não precisa, cases de positivos e várias negativos. profissões, né? É importante. Eu acho que isso tem. importante. Inclusive, o que a gente podia fazer? Deixa aqui nos comentários que área você é, se você já teve alguma situação que você acha que os seus direitos trabalhistas foram, como eu posso dizer? Suprimidos. Que você foi Que injustiçado. você foi injustiçado. Escreve aí o que aconteceu, de repente a gente faz um episódio só com o seu case. Vai ser muito interessante. Ou se a gente está chegando quase no final. Eu queria que você... Se alguém quiser falar com você, ou tirar uma dúvida, quiser te contratar para fazer... Antes que aconteça qualquer coisa, aprender sobre isso também. E eu acho que você também dá treinamento para jovens advogados? Sim. Me fala um pouco disso aí, isso a gente não tinha falado. Então, o que acontece? Quando você sai da faculdade, você aprende o que está na lei. Tá. Tudo teórico.
Ok. Como tudo na vida, na prática é muito diferente. Uhum. Entendeu? Então, assim, às vezes você sai da faculdade e você não aprende nada, né? Você teve lá um professor de direito do trabalho, ele mais faltava do que ia, e ele fez um teste e tal. E mesmo que você aprenda, que você leu aquelas doutrinas, na prática é diferente, que é isso que eu te trouxe. É relacionamento com o seu cliente, é relacionamento com as provas. Então, o que eu ensino para esses advogados? Como montar uma inicial? Você precisa calcular esses direitos, porque é a obrigatoriedade agora, depois da reforma. Você precisa saber juntar essas provas no sistema. Uhum. Você precisa saber fazer perguntas na audiência. Perguntas para o dono da empresa, perguntas para as testemunhas que você levou, perguntas para as testemunhas da parte contrária. Você precisa estar preparado para, por exemplo, impugnar algumas provas que a outra parte juntou. Isso ninguém vai te ensinar. Isso é só na prática. Só na prática ou numa mentoria com você? Só na prática ou numa mentoria comigo. Isso é muito bom. Se eu fosse um aluno aspirante, eu já ia te procurar. Porque mas é verdade. Você tem que ser conduzido. Porque o seu erro pode custar caro, não só para você, mas como para o seu cliente. Pra caramba. E é ruim, né? Quando a gente atrapalha a vida das outras pessoas, ao invés de consertar. Ruim. Porque nem tudo é dinheiro, não, né? Dinheiro é muito importante, no início da carreira é muito importante. Mas, às vezes, quando você não sabe, tem muita gente que chega lá no escritório e fala, eu quero processar porque eu não recebi toda a minha rescisão. Mas a minha entrevista, por exemplo, ela dura 2 horas com o cliente. Porque antes eu estudo a empresa. Eu estudo os outros processos trabalhistas. Sim. Aí eu vou investigando. Por exemplo, a pessoa ela não sabe que ela tem direito à insalubridade, por exemplo, e ela entrava na câmera fria de um supermercado todos os dias. Ela nem sabe o que é isso. É verdade. Entendeu? Então, assim, isso você precisa saber. O seu cliente não sabe disso, ele não chega pronto. Não chega assim, doutor, eu quero te processar, eu tenho direito à insalubridade, grau 20%, eu tenho um caso de assédio também, que eu tenho uma testemunha que eu vou provar isso, eu tenho 2 anos que eles só me registraram depois de 2 anos, então eu tenho vínculo empregatício. Ele não chega assim. Ele chega achando só o direito que está sendo suprimido. Cabe ao advogado fazer uma entrevista aprofundada, conhecer a empresa, conhecer a categoria e ir perguntando para ele dessas coisas se ele recebia ou não. E já pensando na prova para audiência. Esse é o resultado. Nossa, isso é muito importante. Você sabe uma coisa que eu vi nesses últimos tempos também? Que é meu último caso. Meu último caso. Gerente, contratado como gerente e na carteira está como analista. Já pensou? O tempo todo? Não, e tem coisa pior. Tem coisa pior. Você falou de gerente, é uma ação também muito rentável essa daqui. As pessoas colocam o cara para gerir. Algumas empresas, isso acontece muito em rede de supermercado, colocam você para gerente. Ok. Aí você vai olhar o salário do gerente do cara, é 3 mil. Que gerente que ganha 3 mil de uma grande rede de supermercado, gente? Alguma coisa tá errada. Tá errada. Só que como gerente, a CLT fala que você não tem direito a horas extras. Cargo de confiança. Cargo de confiança. Então, você, às vezes, é obrigado a chegar às 6 horas da manhã e sair até o mercado fechar. Não estou falando que é todas as redes de mercado, mas algumas. E você não tem direito a hora extra, você não bate nem ponto. E a CLT, como é que vê isso? Então, a CLT, ela fala que se você for gerente, você não tem direito às horas extras, mas você tem que ter um cargo de gerente. Você tem que ter, por exemplo, a liberdade de falar assim, olha, hoje eu vou... Ontem teve uma promoção no mercado, estou falando um exemplo de mercado, sim. Eu fechei meia-noite. Hoje eu vou chegar 2 horas da tarde. Parece justo. Isso é um gerente. Parece justo. Parece justo. Ele controla o seu volume de trabalho, suas entregas. Ele tem autonomia, ele dá treinamento, ele delega. Isso é um gerente. Demite, contrata. E não uma pessoa que começou como ajudante,
De repente, ela passou a gerente. Só que você vai ver os contra-cheques dela, ela ganhava mais como ajudante do que como gerente. Porque como ajudante, ela batia a ponta, ela tinha direito às horas extras. E ia embora, né? Deu 6 horas, solta a caneta e vaza. Não, e às vezes ela fazia hora extra, mas ela era remunerada. Remunerada, então verdade. ela ganhava mais, aí subiu lá R$ 600 o salário dela, e ela não tem mais direito às horas extras e está trabalhando muito mais. É aquele funcionário que fala assim, ó, me ofereceram uma promoção, mas eu não quis. Ah, isso é verdade. Por quê? Porque tá louco? Vou trabalhar 200 horas, pelo menos aqui eu não tenho toda essa responsabilidade e tô ganhando... E se prepara para algo melhor. Fulano ganha mais. Então maravilhoso. Incrível esse papo. Muito bom. Eu aprendi demais hoje, caramba. A gente precisa fazer mais desses. Vamos sim. Fazer mais se desses. Puder. Vai, claro. E como as pessoas fazem para te encontrar? Então, por meio do Instagram, é Trabalhista Doutora Simone. Trabalhista Doutora Simone, eu vou colocar aqui, o Carlos vai me mandar depois, viu? O assistente da Simone. Social, mas agora eu tô melhor, vocês me... Trabalhista Doutora Simone, né? O arroba de Instagram. E tem o telefone, eu vou colocar na descrição, Tudo tá? bem. Não fala aqui não. Vou colocar na descrição do vídeo. E se a pessoa quiser... tiver algum caso, também pode colocar nas perguntas aqui ou nos directs. Sim, eu respondo. Eu tenho um escritório em Osasco, tem 2 escritórios em Osasco que eu atendo, mas hoje em dia também a gente consegue fazer um trabalho muito bem feito online, uma entrevista online também. Bom. Que hoje em dia os documentos são todos digitais, dá para assinar digitalmente. Hoje em dia ficou mais fácil. Então a gente atende todo o Brasil, graças a Deus. Que bom. Eu gostei muito de você estar aqui. Tem mais alguma coisa para falar? Não. Então, muito obrigado. Obrigada a você. Foi ótimo, parabéns. Que bom. Beijo, gente. Valeu. E foi. E aí?